Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. Como já devem ter visto pelo título, este episódio é especial, mas é especial por dois motivos. O primeiro é porque tivemos um convidado, que foi o professor Emanuel Zambrini Cruzeiro, professor no técnico, e que é especialista, ou especializou-se, em informação quântica. E, portanto, é sobre isso, mais um bocadinho, ou seja, na informação quântica, dentro da informação quântica vamos falar sobre computação quântica. Isto veio a propósito de tentar fazer mais episódios especiais com especialistas em áreas assim mais diferentes. Tivemos o episódio sobre inteligência artificial com o Ivo da Dare Data e agora, por acaso também é professor, e agora temos com o Emanuel, onde falamos um bocadinho sobre o que é isto da informação quântica, o que é a computação quântica, como é que funciona, e aqui eu tentei dar o meu melhor para explicar, mas acho que deu para perceber mais ou menos como é que funciona um chip quântico, porque é que precisamos desta tecnologia, para onde é que esta tecnologia nos vai levar, que aplicações futuras é que vamos ter com isto, quais é que são as dificuldades ou como é que está o estado da arte neste momento e como é que vai evoluir para isto ser uma tecnologia que esteja disponível para o consumidor ou não. E depois também falamos um bocadinho sobre o futuro mais do lado do talento, como é que as pessoas podem entrar nesta área, se é uma área que lhes interessa, e o futuro do lado da criptografia, tanto como segurança online, ou seja, todas as passwords que nós conhecemos ou todos os algoritmos de criptografia de passwords que nós conhecemos, espera-se que sejam obsoletos quando os primeiros computadores quânticos estiverem efetivamente disponíveis para um uso mais público ou mais disperso no mundo, e portanto é preciso criar novos algoritmos. E também falamos sobre a aplicação destes algoritmos à criptoeconomia, portanto tudo o que são criptomoedas e etc, que estão assentes, ou muitas delas, as principais até, estão assentes em algoritmos que não são resistentes a cracking quântico, e portanto mesmo estas moedas e ativos e tecnologia, blockchain, etc, vai ter de sofrer uma transformação para um período pós-quântico em que esta tecnologia esteja mais disponível. Eu acho que o mais importante aqui, ou pelo menos onde perdemos mais tempo, foi exatamente a tentar perceber o porquê desta tecnologia ser necessária, como é que se chegou a esta tecnologia, as diferenças entre esta tecnologia e a computação clássica, que foi um bocadinho sempre o paralelismo que fomos tentando fazer, e como é que, em que áreas é que esta tecnologia é melhor, porque é que é melhor, em que áreas é que é pior e porque é que é pior, se vamos ou não usá-la no nosso dia-a-dia. E como é que funciona mesmo, ou seja, ir ao detalhe do que é um qubit, o que é a sobreposição, tentar perceber esses conceitos de física quântica. Acho que ficaram relativamente bem explicados. Se não perceberam, contactem-me a mim ou ao professor, portanto ele foi super aberto nisso, até deixou quase um call to action para a malta que se quiser saber mais sobre isso, contactá-lo. Todos os links de recomendações dos contactos dele, etc, deixei tudo aqui na descrição do episódio, e lá está, se tiverem mais questões, mandem vir. O segundo motivo pelo qual este episódio é especial é porque eu e o André Albuquerque, que é o fundador do One Month PM, fizemos uma parceria para levar o One Month PM a mais pessoas, e portanto existe um código de desconto que é Shutdown, em caps lock, para o membership que eles têm agora. O que é o One Month PM? É uma plataforma online, é como se fosse uma academia para Product Management e tudo o que está relacionado com o produto. Eles têm uma subscrição anual que dá acesso a todos estes cursos que vão desde AI for Product Management, Product Manager Foundations, portanto as bases de Product Management, até coisas mais avançadas como formação específica para Head of Product, ou coisas mais específicas como Growth para Product Managers. Vai tendo uma série de cursos diferentes, todos eles live, e portanto se tiverem acesso ao membership anual, têm acesso a todos estes assets durante um ano, e é aí que tem o código de desconto de 10% sobre a membership anual. A membership custa 490€ mais IVA, tirando o código de desconto, acaba por ser uma fatia relevante,
e pode ser uma maneira interessante de usarem o budget de learning que a vossa empresa tem para começarem a entrar numa área que é super interessante, que é a área de produto. Eu próprio estou no membership, já fiz alguns dos bootcamps e recomendo vivamente. Portanto, não se esqueçam, se é uma coisa que vos interessa, usem o código SHUTDOWN e têm 10% de desconto na subscrição do One Month PM. Agora sim, vamos para a conversa com o professor. Antes disso, só os pedidos do costume, que é para subscreverem o podcast, deixarem aí as vossas reviews, as estrelinhas, que é isso que ajuda mais, e se tiverem outros temas que gostavam que eu trouxesse assim especialistas, ou alguns temas que podem ser mais complexos de perceber, deixem aí nos comentários para eu tentar arranjar convidados e vamos para a conversa. Hoje temos connosco o professor Emanuel Zambrini Cruzeiro, que é professor no técnico, mas eu acho que te vou deixar introduzir-te melhor, até porque eu pedi uma recomendação de alguém que fosse versado em computação quântica e tu até me fizeste uma correção que a tua especialização era informação quântica e portanto eu acho que te vou deixar apresentar, que assim seguimos depois para a conversa. Claro, obrigado. Bom dia. Portanto, chamo-me Emanuel Zambrini Cruzeiro, sou português e suíço. Isso é importante só para dizer que parte dos meus estudos foram feitos na Suíça, inclusive o meu doutoramento, e foi lá que eu me interessei por esta área, portanto, da informação quântica. Em informação quântica eu queria só mencionar, porque é uma área mais geral do que só a computação quântica. A computação quântica é uma aplicação dessa área, da informação quântica. Essencialmente, acho que estás familiarizado com a teoria de informação clássica, certo, Shannon? Também existe a teoria da informação quântica, e depois dessa teoria de informação quântica tem um monte de aplicações em diferentes áreas de processamento de informação. Portanto, telecomunicações, computação, meteorologia e outras áreas. Meteorologia e não meteorologia. Portanto, não, meteorologia, coisas, não é? Exatamente, portanto, a ciência de medir observáveis físicos. Ok. Então, o foco, eu gostava que fosse mais numa das pequenas partes que tu falaste, que era mais esta parte da computação quântica. Porquê é que eu decidi fazer este episódio especial? Há 2 ou 3 semanas a Google apresentou um chip novo, que era o Willow, e um dos highlights resolvia um problema matemático super complexo numa não sei quantas septilhões de vezes mais rápido que um chip normal. Pronto, só que isso para as pessoas, para o comum mortal, ok, dá um bom headline para uma notícia, mas não tem muito valor, ou seja, resolver problemas matemáticos altamente avançados não se traduz propriamente em coisas úteis. Mas antes de chegarmos a isso, e portanto eu queria perceber mais o que é que isto significa, ou o que é que isto vai significar no futuro, mas antes de chegarmos a isso, se calhar faz sentido percebermos primeiro como é que funciona um computador normal, portanto os que provavelmente a malta está a usar para ver ou ouvir isto, e depois fazer o paralelismo com como é que funciona um computador quântico ou mais próximo disso. Portanto, o computador normal tem os chips que se ouve, ou seja, se a malta ouve os lançamentos da Apple ou etc, ouve aqueles chips com não sei quantos milhões ou bilhões de transistores, e que os chips estão cada vez mais pequenos, os chips de 9, de 7, de 3 nanómetros, etc. O que é que isto tudo significa, na verdade? Sim, então, se calhar só primeiro, para quem esteja a ouvir, que talvez não esteja familiarizado com o conceito de transistor, Exato. Acho importante só explicarmos brevemente o que é, porque também é importante para explicar o que é um computador quântico. Vamos fazer assim, uma comparação direta. Portanto, um transistor, essencialmente, é o hardware que representa um bit de informação, portanto, um 0 ou 1. E, essencialmente, em termos físicos, é um aparelhozinho onde circula corrente, se tivermos um 1, corrente elétrica, ou não circula corrente se estivermos no estado 0. É como se fosse um interruptor, portanto liga e desliga e passa 0 a 1.
Exatamente, Ok. é como um switch ou uma lâmpada também, quando acendemos ou apagamos também, podemos fazer, por exemplo, código Morse ou enviar um bit de informação apagando Ok. e desligando uma lâmpada. É Uau. exatamente a mesma analogia. Ok. Portanto, o que eu vou dizer aplica-se à computação, mas também à comunicação e outras áreas de processamento de informação. Essencialmente, o transistor, portanto, para representar um bit de informação, usa essa corrente elétrica. Mas a corrente elétrica é constituída de muitas, muitas partículas. Milhares, Ok. milhões, bilhões, septilhões, não sei. Muitas, muitas partículas. Pode-se calcular, mas depende do transistor, do circuito, etc. Mas, essencialmente, são muitos, muitos eletrões. O que é que isto significa, fundamentalmente? Fundamentalmente quer dizer que para descrevermos um bit de informação, ou para encodificarmos um bit, estamos a usar um número absurdo de partículas. E aí podemos ter a intuição que há uma redundância enorme. Porque aquilo que a física quântica nos diz é que, na verdade, nós só com uma partícula podemos encodificar um bit ou muito mais de informação. Ok? Portanto, este é um pouco o início da intuição que eu queria fazer passar. É que vamos usar as propriedades de cada partícula para fazer processamento de informação. No caso da computação, para fazer contas. No caso da comunicação, para comunicar informação de forma eficaz. Pronto. E também, na verdade, na caso da comunicação, o facto de usar partícula a partícula também traz vantagens em termos de segurança, e daí existir uma área que é a área da criptografia quântica, mas esse é mais um tema da informação quântica. Então, deixa-me ver se percebi. Portanto, nós temos os transistores e cada transistor acaba por ser um tal interruptor ou uma gatezinha que deixa passar ou não eletrões. Sim. E depois, conforme esteja a passar eletrões ou não, é um 1 ou um 0. E os computadores usam esta linguagem binária, zeros e uns, para fazer as operações, tanto para fazer contas e para, no fundo, criar tudo o que nós vemos nos computadores. Sim. E então, o que é que significa isto de um chip ser de X nanómetros ou terem Sim. não sei quantos trilhões de transistores? O que é que isto depois significa na prática? Pronto, depois, portanto, para aumentarmos o poder computacional dos nossos computadores convencionais, queremos aumentar muito o número de bits e operações lógicas que podemos fazer entre bits. Ok. Ou seja, no fundo, o número de transistores conseguimos pôr na mesma área. Exato, Okay. exato. E a questão é que, pronto, estes transistores, para fazê-los caber exatamente na mesma área, temos de fazê-los, reduzir o tamanho deles drasticamente, mais e mais, e neste momento estamos um pouco a chegar ao limite disso. Está a saturar, e essencialmente quer dizer que está-se a tornar cada vez mais difícil de fazer transistores mais pequenos. É um limite tecnológico, e isto tem a ver com a chamada lei de Moore. Pois era isso que eu ia perguntar. Que essencialmente diz que realmente que vai se tornar, a intuição é que se vai tornar cada vez mais difícil de reduzir o tamanho de transistores, e portanto que a computação convencional, baseada em transistores e na lógica de von Neumann, que está condenada a saturar em termos de poder computacional. Agora, aí está, isto é uma questão de tecnologia que é usada. Estes transistores são estes sistemas que acabámos de explicar, têm uma corrente elétrica com muitas partículas. Nós agora, se mudarmos radicalmente a tecnologia que está a ser usada para fazer computação, portanto, neste caso, um bit vai ser uma partícula, um qubit, um quantum bit, mas já depois podemos falar sobre isso. E mudando radicalmente a tecnologia, já não verificamos, ou já não se vai aplicar essa lei de Moore, que se aplica mesmo a essa forma mais convencional de computação. Portanto, inventando estas novas formas de computação, neste caso quânticas, mas também há formas novas de computação de tipo clássicas a explorar, podemos ultrapassar o problema da lei de Moore. Mas existe, e antes de ir a essa parte, ou seja, antes de entrarmos mesmo para a parte quântica, existe alguma limitação física, ou seja, tu disseste que era uma limitação da tecnologia, portanto existe uma limitação física do tamanho mínimo que os transistores conseguem ter? Sim, essencialmente é muito próximo do tamanho de um átomo. A partir de um átomo não conseguimos, a partir de um pequeno número de átomos já não conseguimos reduzir mais, porque fundamentalmente, se tiramos átomos já não temos lá nada para fazer a correntezinha elétrica, etc. Okay, Portanto, é mesmo um problema físico, já torna-se tão pequeno
que um transistor já se assemelha ao tamanho de um átomo e mais pequeno do que um átomo, não conseguimos, por enquanto, não sabemos como Ok, então fazer. estamos efetivamente a chegar ao limite dessa tecnologia, que é assim um Sim. conceito um bocadinho engraçado de se pensar. Sim, e mesmo eu acho que devemos ter provavelmente a mesma idade, mais ou menos, nos últimos Sim. 10 anos. E isto, certamente também estás muito atento às especificações dos computadores, às suas características, não é? Sim, Hoje em dia há laptops que têm, sei lá, 24 cores assim, com um absurdo de poder computacional, é tipo uma workstation, essencialmente, ou quase um cluster. Isso é impressionante como a tecnologia evolui, mas aí estamos a chegar a um bottleneck, está meio a saturar. Portanto, vamos precisar de tecnologia radicalmente diferente se quisermos dar um grande passo em frente em termos de computação. É essa um pouco a mensagem aqui. Ok, então agora sim, vamos entrar, porque é que isto, ou seja, já percebemos porque é que podemos precisar da computação quântica, Sim. se quisermos continuar a ter computadores mais potentes, mas diz. Se calhar se eu puder só adicionar uma coisa. Vai. Um exemplo de outra forma de computação nova que se pode tentar fazer é uma área que se chama computação neuromórfica. Essencialmente, são cientistas que discutem com neurocientistas para perceber como o cérebro humano funciona. Portanto, os neurocientistas percebem bastante, na verdade até fiquei surpreendido recentemente quando estive a ler sobre isso, bastante sobre como o cérebro faz cálculos. E nós sabemos que o cérebro é capaz de fazer coisas excepcionais. Portanto, primeiro, não tem a mesma lógica em que temos CPUs e memória separadas. É um neurónio, pensamos que tem tanto o CPU como a memória integradas, ok? Na mesma coisa. Portanto, é uma tecnologia diferente. Mas, por exemplo, em termos de consumo energético, os neurocientistas acham que um cérebro humano consome 20 watts a fazer contas. Contas que nós não somos capazes de fazer com hardware. Não é? Nós, para treinar um algoritmo de machine learning, são 1000 watts. Quer dizer, portanto, nós podemos inspirar de biologia, não é? para criar novas formas de computação e ir também para além da lei de Moore, mas também podemos nos inspirar de outras propriedades da natureza, neste caso, no meu caso, física quântica, para tentar descobrir novas formas de computação também. E certamente juntar os dois vai ser interessante também. E existem já chips, disseste neuromórficos, não era? Ou seja, existem computadores neuromórficos? Eu sei que existe em investigação, não sei se existe à venda, acho que não. Certo. Sim. Claro. Posso dizer, portanto, em investigação existe, portanto, conheço vários artigos de computação neuromórfica, eu estou neste momento eu próprio também a interessar-me nisso, porque não mencionei isto no início, se calhar vale a pena mencionar, no técnico e no Instituto de Telecomunicações sou coordenador do Laboratório de Fotónica Quântica e lá no laboratório estamos interessados em ir um bocadinho nessa direção também. Então, agora sim, entrando então na parte quântica, tu disseste que a unidade de informação deixa de ser a existência ou não de corrente elétrica e passa a ser a própria partícula. O que é que isto significa? Ou seja, como é que a partícula tem essa informação? Como é que se transforma num 1 ou num 0? Estou a assumir que mantemos esse paralelismo, se calhar não. Sim, vamos manter esse paralelismo. Portanto, vamos ter dois estados possíveis para uma partícula. Esses estados estão ligados a alguma propriedade da partícula. Por exemplo, há uma propriedade das partículas que se chama o spin, que podemos visualizar ou imaginar como essencialmente sendo a partícula a rodar sobre si própria. Isto, no fundo, é um pouco uma mentira, mas é uma boa maneira de explicar. É uma simplificação daquilo que é mesmo o spin. Mas para a história que eu vou contar não faz diferença. Portanto, podemos ter uma partícula a rodar numa direção ou na outra. Ou seja, virado, assim, com um vetor virado para cima ou um vetor virado para baixo. Seja, para a esquerda ou para a direita. Exato. E portanto, a direção em que ele está a rodar pode ser usada para encodificar um 0 ou 1, portanto, um bit de informação. Okay? E nós temos tecnologia suficiente para medir esse spin partícula a partícula?
Sim, depende muito dos sistemas físicos. Portanto, se usamos luz, estamos a tentar medir portanto, propriedades da luz ou propriedades de eletrões ou de outras partículas. Com eletrões e luz, sabemos trabalhar bastante bem e, portanto, já há bastante expertise, mas ainda há muito para fazer também e há muita nova tecnologia a ser desenvolvida aí. Ok, então como é que funciona um chip quântico? Este chip da Google, o Willow, como é que funciona? O que é que tem dentro? Não tem transistores, não é? Tem uns circuitozinhos também elétricos, mas são supercondutores. Portanto, Ok. é um O que é material que isso super, significa? é um material supercondutor, é um material que conduz eletricidade, mas não tem perdas. Ou seja, não há dissipação de energia. Normalmente o que acontece nos computadores normais é que há sempre calor que é gerado, estamos todos habituados a isso, o nosso parte de smartphone também aquece. Isso é gerado por efeito Joule, que é um fenómeno físico, que é essencialmente que vamos criar calor quando corrente elétrica passa num condutor. Num supercondutor não há esse efeito Joule, não há essa geração de calor. Um, portanto, é super interessante em termos de termos circuitos eletrónicos com muito baixas perdas, com muito poucas perdas. Isso é importante, isso é útil para criar qubits, porque os qubits são extremamente frágeis, portanto, também precisamos de um meio o mais perfeito possível. Exatamente. E uma particularidade desses materiais supercondutores é que eles têm que ser arrefecidos a temperaturas muito, muito baixas. Portanto, depois há supercondutores a diferentes temperaturas. Por exemplo, eu durante a minha tese de doutoramento, na experiência em que eu estava a fazer, trabalhei com um supercondutor que era supercondutor a 10 Kelvin, portanto 10 graus acima do zero absoluto. Portanto, eu com um frigorífico que se chama um criostato, que conseguia arrefecer até, digamos, 3, 5 Kelvin, já conseguia fazer com que o material se tornasse supercondutor. E arrefecer a 3, 5 Kelvin é relativamente fácil no sentido em que temos de fazê-lo com hélio gasoso, e isso, em termos experimentais, o que eu quero dizer é que não é muito complexo. Os qubits supercondutores que a IBM, por exemplo, usa, são qubits que são arrefecidos a temperaturas muito mais baixas. Estamos a falar de nanokelvin, muito, muito mais perto, ou microkelvin, muito, muito mais perto do zero absoluto. Para isso, precisamos de usar hélio líquido. E para tornar o hélio líquido, é preciso todo um sistema que ocupa quase o espaço de uma sala, essencialmente para conseguir arrefecer o hélio a essas temperaturas. E, portanto, um computador quântico neste momento é também de uma sala por causa disso. À semelhança do que um computador clássico era, se calhar, há 70, 80 anos, não é? Mas então como é que funciona o chip? Ou seja, a única diferença é que agora tendo qubits em vez de bits, eu tenho mais na mesma área? Essa é a única diferença? Ou existem outras vantagens associadas à tecnologia? Ok. Existem outras vantagens. Ok. Portanto, há aqui várias coisas que não falámos. Primeiro, não é uma questão de, por usarmos qubits, conseguimos meter mais informação num espaço mais pequeno, necessariamente. É que é uma tecnologia radicalmente diferente. Portanto, vai processar informação de maneira diferente e, portanto, o escalamento em termos de complexidade vai ser diferente. Ok? Agora, estes qubits, portanto, os computadores quânticos usam várias propriedades da física quântica para serem fundamentalmente diferentes dos computadores clássicos. Há esta noção do qubit, bit quântico, mas eu ainda não expliquei tudo, portanto só falei no estado 0 e no estado 1, certo? Mas um qubit, na verdade, é mais do que isso. Portanto, pode estar num estado que é essencialmente uma parte em 0, uma parte em 1, ok? Mas o que queremos dizer em física quântica, quando dizemos isto, está muito bem definido. É num sentido muito específico, ok? E esse sentido essencialmente, só posso dar uma intuição, mas convido qualquer ouvinte a visitar-me no laboratório ou mesmo contactar-me que eu posso dar referências e explicar em muito mais detalhe.
Mas essencialmente um qubit pode estar num estado, ou seja, uma partícula pode estar com uma probabilidade num estado 0, uma probabilidade num estado 1, ok? E quando observamos essa partícula, vamos ver que ela realmente está no 0 ou no 1. Isto não parece particularmente não clássico. Quer dizer, se eu tiver um bit clássico, uma variável 0 ou 1, e eu não souber se é um 0 ou 1, se eu não tiver observado, se não for lá ver o que é, se for outra pessoa que tiver encodificado o bit e eu não souber, não é? Sim. Também vou ter um estado que posso descrever como sendo 50% 0, 50% 1. Mas certo. Isso reflete a nossa ignorância do sistema. Ok. Fundamentalmente, seria possível a priori determinar qual é que é o estado, qual é que era o estado antes da medição. Em mecânica quântica, isso não é o caso. Ou seja, fundamentalmente, a partícula não está só num estado específico antes de ser observada. Ela tem esta magia da superposição, ela pode estar em vários estados antes de ser observado. É como se fossem tímidas as partículas e só fizessem esta dança quando não estão a ser vistas. E depois, quando as observamos, assumem um estado específico. Ok? E isto é fundamentalmente diferente desta mistura de bit clássico, onde eu não sei o que é 0 ou 1, porque não reflete a minha ignorância, é uma aleatoriedade fundamental. Realmente não há nada no universo que saiba se aquilo é um 0 ou 1 antes de alguém observar. Ok? Portanto, isto é física quântica, tem uma certa bagagem. Sim, nós estamos aqui a, se calhar, a saltar muitos passos, não é? Mas... Sim, é muito popularizado de maneira um pouco simples, porque de facto estes conceitos não são fáceis e quando estamos a falar nestas superposições, nas observações que fazemos e nas regras que se chama a regra de Born, que é mais uma das propriedades importantes da mecânica quântica, de como calcular as probabilidades, okay, de observarmos tal evento. Isso é que traz a magia toda da computação quântica. É uma maneira fundamentalmente diferente de calcular probabilidades que o computador quântico traz em relação ao computador clássico. Também é uma maneira de ver a coisa. Mas qual é que seria a utilidade desta propriedade? Ou seja, como é que isto depois se transforma numa coisa útil? Não é muito claro, acho eu, até agora, aquilo que eu expliquei, não é? A priori não é muito claro como é que uma pessoa usaria isso para fazer computação mais rápida do que um computador convencional. E esta intuição, isto que estás a sentir tudo, que eu estou a explicar agora, não é? Sim. Todos sentimos, ou seja, os próprios físicos que trabalham em computação quântica também sentem isso, porque não há assim tantos algoritmos onde um computador quântico traga uma vantagem. Esta maneira é muito diferente de calcular probabilidades, onde temos essencialmente um sistema que está sobreposto entre vários estados possíveis e no final fazemos uma medição e observamos só um resultado. Okay? Que no fundo cada resultado não nos diz nada, temos que acumular muitos resultados para tentar determinar quais as probabilidades e depois fazer uma conta graças a isso. Portanto, quando fazemos uma computação em computação quântica, temos um estado quântico, estes estados de qubits, que estão sobrepostos. Portanto, por exemplo, temos uma parte do estado em 0, uma parte do estado em 1. Depois fazemos evoluir o sistema físico, e isso é a conta que está a ser feita, ok? E portanto, esse estado vai evoluir e vamos ter uma evolução para a parte 0, uma evolução para a parte 1. E é aqui que muitas vezes as pessoas dizem que isto se assemelha a paralelização em computação clássica, ok? Estamos a explorar todo o espaço de soluções, para qualquer input possível, okay? Para o 0 e para o 1 ao mesmo tempo, não é preciso 0 primeiro e depois 1. Mas a questão não é paralelização, porque na paralelização nós fazemos as contas em paralelo e no final recuperamos o resultado de uma vez e temos os resultados todos. Aqui não, aqui temos que repetir a experiência muitas vezes e fazer esta observação. Cada vez que fazemos uma medição, num destes estados sobrepostos, obtemos um resultado, ou 1 ou 0, mas esse resultado não nos diz nada, é aleatório. Temos que repetir a experiência várias vezes para começar a ver com que probabilidade é que obtemos 0 e com que probabilidade é que obtemos 1, para no final fazer a conta que queremos. No final o que vai acontecer é que
fazemos com que a evolução desta superposição, no final, faça com que só certos resultados apareçam e os resultados são aqueles que nós queremos para resolver a nossa conta. Ok? E isso é possível porque com estas superposições temos um fenómeno de interferência, um bocado como nas ondas do mar, e podemos ter o cancelamento de certas possibilidades. Portanto, isto é mais ou menos como a heurística de como a computação quântica funciona. E realmente não é fácil encontrar situações em que temos vantagens computacionais graças a este método de cálculo, mas já temos exemplos. E é isso que nos traz, em parte é isso que nos traz muita esperança, porque um dos exemplos é extremamente importante, e já vou explicar. E a outra razão pela qual temos muita esperança nestes computadores quânticos é porque os computadores quânticos permitem-nos simular física de sistemas mais complicados. Ok? Portanto, física de sistemas complexos. Ou seja, o computador quântico em si vai nos permitir perceber física nova, o que, em geral, para todas as áreas da sociedade é sempre importante. É relevante. Ok. Então, antes de continuarmos por aqui, que eu acho que ainda vamos ter mais para falar aqui, deixa-me voltar atrás ao funcionamento da tal sobreposição para ver se eu percebi. Portanto, num computador normal, imaginando que temos 8 bits, o que vamos ter são 8 transistores a codificar, ou seja, eu consigo controlar, faço passar corrente ou não em cada um deles e, portanto, vão ter zeros e uns e faço a operação com base nisso, com base no input que eu lhe dou. Num computador quântico, imaginando que temos na mesma 8 qubits, o que eu percebi foi que eles, como existe esta sobreposição, na verdade, eu não sei se consegui perceber, ou seja, como é que eu controlo qual é que é o estado em que eles estão, ou eu nunca controlo e testo só N possibilidades e há uma que vai ser aquela que eu quero. Então, imaginemos que vamos usar 2 qubits para fazer uma conta. Seria uma conta extremamente simples. Ok? Mas é uma conta baseada em inputs, uma pessoa pode meter numa função que é o computador, e esses inputs vão ser os estados dos bits de input, portanto, ou 00, ou 01, ou 10, ou 1, certo? Portanto, no computador clássico, nós primeiro meteríamos o input 00 e víamos o que é que saía, depois input 01, víamos o que é que saía, etc. Se quiséssemos paralelizar, precisávamos de vários computadores e metíamos cada input em cada um. No caso do computador quântico, nós vamos criar um estado que tem parte igual 00, parte igual 01, parte igual 10, parte igual 1. E vamos correr isso no computador. Ou seja, o computador vai estar a explorar, a fazer a conta para cada um dos inputs ao mesmo tempo, dentro do mesmo chip. Ok? Mas, e aqui é cá o catch, quando medimos, só vamos observar um dos resultados. E esse resultado é aleatório. Portanto, se eu fizer isto uma vez, vi um resultado, não sei o que é que se quer dizer. Portanto, vou ter que repetir imensas vezes até começar a ver. Tenho uma probabilidade maior de obter 00 para qualquer input que eu meta, por exemplo. Então aí vou estar a resolver uma conta, essencialmente vai mapear esses inputs todos para o estado 00. Pronto, isso é uma conta estúpida, é só um exemplo. Sim. Mas é um pouco essa, não sei se está mais claro, assim. Sim, acho que sim. Ou seja, eu se quiser fazer as 4 tentativas não tenho de ter as 4 combinações possíveis, não é? O 00, 10, 01, 11, não tenho de repeti-la 4 vezes. Paralelamente, eles são feitos todos ao mesmo tempo por causa dessa sobreposição e depois eu meço, só que tenho de medir vezes suficientes para perceber qual é que é a transformação que está a ser feita naquilo. Ok, perfeito. Acho que percebi. Mas como é que eu controlo? Sim. Como é que eu depois... Ou seja, existe essa aleatoriedade e eu percebo a vantagem e percebo aquilo que tu disseste de se pensar que os computadores quânticos estão a fazer paralelização, mas como é que eu controlo então essa operação? Ou seja, eu consigo medi-la, mas consigo controlá-la? Portanto, o que se controla no computador quântico é a preparação do estado. Portanto, eu consigo preparar um qubit num estado de superposição como eu quiser. Portanto, até poderias, por exemplo, ter 20% de probabilidade de ter um 0, 80% de probabilidade de ter um 1. Isso pode ser útil para certos problemas. Okay? Portanto, eu preparo o estado que eu quero, sobreposto, e depois vou fazer medições. E, portanto, o que eu controlo é o estado que eu preparo e as medições que eu faço. Como é que eu... E há uma relação entre elas?
há uma relação entre elas, sim, porque essencialmente a combinação dos estados e medições que eu vou usar vai-me dar o resultado em termos de probabilidades, calculadas pela regra de Born, não é? Portanto, essas probabilidades no fim que eu vou usar para fazer uma conta dependem do estado e das medições. E também da evolução do estado, não é? Mas... Sim. Sim. Ok, então... Mas o que me parece então é que um computador clássico é mais... não sei se determinístico é a palavra... mas eu vou acertar mais vezes naquilo que quero, e que num computador quântico existe uma probabilidade que se calhar relativamente baixa, mas mesmo de eu, depois de controlar os inputs e o estado inicial, do resultado não ser aquele que eu estou à espera. Sim, exatamente. Podemos ter também computação clássica estocástica ou mais aleatória, podemos imaginar formas de fazer isso, mas a computação quântica é fundamentalmente probabilista e tem a forma de calcular as probabilidades é fundamentalmente diferente do computador clássico. É através dessa regra de Born e dos estados quânticos, que posso até entrar um bocadinho mais em detalhe. Estes estados quânticos, essencialmente, portanto, temos um termo em frente a cada estado possível, portanto, 00, 01, 10, 11, mas esse termo, eu estava a falar em probabilidades, não é? 20%, 80%. Mas, na verdade, quando eu escrevo o estado quântico, eu não escrevo 20%, 80% em frente ao 00 e o 1, não. Temos que escrever uma coisa que se chama uma amplitude de probabilidade, que não é uma probabilidade, ok? A amplitude de probabilidade é um número complexo, okay? Seja 10 elevados a j e etc. Exatamente. Ok. Que pode ser até negativo. Okay? E se pegarmos nessa amplitude e metermos ao quadrado, portanto a amplitude em frente ao 00, fazemos isso ao quadrado, aí obtemos a probabilidade de obter o 00. Okay? Mas o facto dessas amplitudes serem complexas e mesmo negativas significa que as amplitudes ao longo da evolução podem se cancelar e, portanto podemos destruir, fazer com que desapareçam certos resultados que nós não queremos ver na nossa conta. Ok, então deixa-me só trocar isto por miúdos. Portanto, como temos um número complexo, muito provavelmente isso vai ser uma função sinusoidal, não é? Sim, podemos aproximar escrever. De certa forma. Sim. Se calhar estou a dar aqui uns pontapés gigantes na física quântica, mas mais ou menos. Não, é assim, para qubits podemos escrever tudo assim com funções trigonométricas. Ok, e portanto, se tivermos as funções em fase, elas efetivamente, ou em fases alternadas, elas podem cancelar-se, porque uma está no pico, a outra está no pico inferior, e portanto elas cancelam-se. Ok, exato. Então agora faz muito mais sentido. Ok, já percebi. Pronto. E daí... esse mecanismo todo é radicalmente diferente da outra tecnologia, portanto, independentemente do tamanho de cada qubit, o potencial de cálculo é muito maior. Ok, já percebi. Pois, e também faz sentido que efetivamente para algumas operações não seja melhor do que a computação normal, porque se a operação for muito simples é escusado estarmos a codificar isto tudo. Exato. E eu acho que aquilo que é mesmo claramente mais prometedor é simular física, porque podemos pegar neste sistema, por exemplo, num sistema com 10 qubits ou sei lá, 100 qubits e tentar simular assim, já com uns 100 para aí 1000 qubits podemos tentar simular física de sistemas muito complexos, por exemplo, física de estado sólido, que tem um número de graus de liberdade enorme. A vantagem dos computadores quânticos é que temos um espaço de quase praticamente infinito para explorar enorme, exatamente. É a magia dos computadores quânticos. É a magia da física quântica, porque a física quântica é interessante, não? Porque imaginemos que metemos 100 qubits e fazemos uma dessas superposições, não é? E o espaço de configurações possíveis desse estado de 100 qubits é 2 elevado a 100. É um número absurdo. E estar a imaginar que o universo está ali a mexer nestes 2 elevado a 100 valores todos para fazer com que no final tenhamos os fenómenos que nós vemos é incrível. Portanto, obviamente que queremos tentar tomar vantagem disso, usar isso para fazer computação. A natureza parece fazer computação de formas muito impressionantes, portanto é isso que queremos tentar reproduzir. No entanto, queria só mencionar, portanto, o algoritmo principal
que conhecemos. Portanto, no início, por volta dos anos 90, começou-se a perceber que a computação quântica traria vantagens para resolver certos problemas de busca em bases de dados estruturadas. Bases de dados estruturadas é só portanto, uma base de dados onde os dados têm relações entre eles. Portanto, por exemplo, sei lá, valores que são inferiores uns aos outros. Portanto, se quisermos encontrar um valor numa dessas bases de dados, a computação quântica traz vantagens. Usar essas superposições, okay? Essa interferência, fazer as medições quânticas, repetir isto, realmente traz uma vantagem. Okay? Quando isto se percebeu, portanto, houve várias pessoas que trabalharam nisto, o Vazirani, o Grover, e pouco tempo mais tarde, ou mais ou menos na mesma altura, houve um computer scientist muito famoso, o Peter Shor, que olhou para esse algoritmo e pensou, espera aí, se conseguimos fazer isto é porque certamente conseguimos usar isto para fatorizar números inteiros em números primos mais rapidamente do que aquilo que era possível. E porquê que isto é um problema importante? Podia ser só um problema qualquer, sem utilidade nenhuma, mas este problema de fatorizar números inteiros em números primos está na base de um dos algoritmos mais importantes da criptografia de chave pública. Criptografia de chave pública é o que é usado na internet e para a maior parte das transações e para a maior parte das comunicações em que queremos garantir a nossa privacidade no dia-a-dia. Portanto, isso usa criptografia clássica, portanto, não vou complicar, mas usa criptografia que é baseada em puzzles matemáticos que achamos que são muito difíceis de resolver. E que achamos que, sei lá, nos próximos 20 anos ninguém vai saber como resolver esses problemas. E um dos algoritmos de cripto baseado em puzzles matemáticos é o RSA, que é esse tal algoritmo usado para a criptografia de chave pública. O RSA, essencialmente o puzzle matemático complexo de resolver, é esse puzzle de fatorizar os números inteiros em números primos. E nós achamos que com um computador clássico se pode resolver esse problema, mas com uma complexidade exponencial. Portanto, aumentamos o número inteiro que queremos fatorizar e a complexidade aumenta exponencialmente. Com um computador quântico, o algoritmo de Shor mostra que a complexidade só cresce polinomialmente, o que é uma grande vantagem. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que no dia em que alguém tiver um computador quântico ou alguma organização, provavelmente será uma empresa, uma grande empresa que terá ligações governamentais e militares, claro. E um dia em que houver um computador quântico, essencialmente, quem tiver esse computador quântico vai poder desencriptar muitos dos dados privados de hoje em dia. Mas ainda pior é que existe um ataque em criptografia que é o Store Now and Decrypt Later. Portanto, guarda agora e desencripte mais tarde. Creio que mais tarde. E essencialmente o que pode ter acontecido e certamente acontece é que agências nacionais e militares guardam informação em servers, informações sensíveis de outros governos durante décadas. Encriptadas ainda? Okay. Encriptadas durante décadas, e no momento em que tiverem um computador quântico desencriptam a informação toda do passado, e lá estão os segredos todos de Estado dos últimos 20 anos descobertos. Portanto, a descoberta desse algoritmo, que é um dos principais, depois há situações em que achamos que podemos ter vantagens com computadores quânticos, mas ainda falta trabalho para provar. Mas este algoritmo, só este, trouxe uma grande pressa para não só desenvolver computadores quânticos, não é? Renovou o interesse, aumentou muito o interesse nessa tecnologia, mas também de criar agora criptografia resistente a computadores quânticos. Isso passa por, das duas uma, ou criar puzzles matemáticos que acreditamos que mesmo um computador quântico não será capaz de resolver mais rápido, mas é difícil, podemos pensar num monte de problemas, é difícil provar, que certa forma de computação não conseguirá resolver essa conta mais rápido. Pelo menos em tempo útil. Depois. Exato. São coisas muito difíceis de provar, matematicamente e mesmo fisicamente. É um trabalho de física e matemática.
Então, mas, portanto, antes... Diz, desculpa. E só para finalizar, há outro tipo de criptografia resistente. Portanto, isto é a chamada criptografia pós-quântica, que é a criptografia clássica, no fundo, que é baseada em problemas matemáticos completamente clássicos, que achamos que mesmo um computador quântico não vai conseguir resolver. Depois temos a criptografia quântica, que é ainda mais à frente, digamos, em termos de segurança, em que usamos, em vez de usar puzzles matemáticos para garantir a segurança, agora vamos usar fenómenos quânticos, ou seja, vamos usar leis da física para garantir que um sistema não é hackável. E isto agora é criptografia baseada em segurança física, que é muito prometedor e é uma das coisas também que eu estudo. Ok, então a parte técnica acho que já ficou mais ou menos percebida. Então, te explicaste também esse algoritmo de criptografia, ou neste caso de desencriptação, que vai mudar certamente o paradigma da segurança informática, ou segurança digital, pelo menos daqui a uns anos. Eu tenho outra pergunta, que é, em que outras áreas... Portanto, já vimos que a segurança é claramente uma área que vai ter de se reinventar, e quando digo segurança não é só passwords, é mesmo governos e defense tech e etc, de certeza que vão investir muito nestas áreas, tal como aconteceu nas outras guerras. Portanto, muitos destes algoritmos foram criados durante a Segunda Guerra e etc, né? Estes algoritmos de criptografia. Em que outras áreas da economia real é que isto pode ter, ou outros problemas? Quando eu digo economia real, não precisa, podem ser problemas académicos, mas depois que tenham algum impacto na vida das pessoas. Em que outras áreas é que se vê que há potencial? Sim, então, a parte da cripto, como disseste, aí é claro e até é urgente. Ou seja, por exemplo, no laboratório nós estamos num projeto europeu cujo objetivo é desenvolver o mais rapidamente possível, nos próximos anos, uma internet quântica na Europa. Os Estados Unidos estão a fazer exatamente a mesma coisa, a China também. Porquê? Porque toda a gente quer estar protegido contra os ataques de computadores quânticos e quer proteger o mais rapidamente possível os seus dados. Portanto, aí a criptografia, por exemplo, para quem já leu o livro do Simon Singh, da história da criptografia, não lembro exatamente do nome, mas acho que é algo como História da Criptografia. E eu depois deixo na descrição do episódio. Esse livro, por exemplo, descreve muito bem como a criptografia esteve sempre ligada a todas as questões assim, político-económicas da história, desde o tempo dos egípcios e portanto é óbvio que aí a criptografia, pronto, é algo que está fundamentalmente importante no nosso mundo. Sobretudo estamos cada vez mais a usar tecnologias de informação, portanto é cada vez mais relevante, queremos guardar a nossa privacidade. Agora, computação quântica, portanto, em termos de problemas específicos, como problemas matemáticos específicos, eu diria, ainda não é muito claro o que é que o computador quântico vai trazer. Mas, em termos de simular, portanto, física, e compreender física de sistemas complexos, isso vai ser extremamente útil. As primeiras coisas em que eu vejo a ser útil é a ciência de materiais, desenvolver novos tipos de materiais. Para a medicina, para a farmácia, desenvolver novos tipos de medicamentos, porque muito do trabalho que as empresas fazem para desenvolver novos medicamentos é essencialmente tentar simular proteínas e encontrar proteínas que encaixam umas nas outras. Eu acho que estou a simplificar muito, que eu não sou de todas essas áreas, mas pelo menos sei que a simulação de sistemas físicos é muito... As proteínas, no fundo, são uma sequência de aminoácidos que depois se dobra entre eles e que há liga-se. Portanto, se eu tiver os meus braços como sendo a sequência, depois as minhas mãos vão se tocar num formato específico e isso é que dá função à proteína. E o que estás a dizer é que na indústria, e as proteínas muitas vezes, nós pensamos proteínas músculos, mas muitas vezes são fármacos ou suplementos ou qualquer outra coisa, pode ser fundamental. E até vemos, por exemplo, isto é assim, uma indústria menos sexy, mas tudo que são detergentes, ou muitos dos detergentes também são enzimas, que são proteínas, e portanto é outra indústria importante. E o que estás a dizer é que eles simulam ou fazem... aleatoriamente, deve ter alguma lógica por trás, infinitas sequências
para depois tentar perceber como é que elas interagem e se têm ou não função. E o que estás a dizer é que vai acelerar esse processo de geração dessas sequências, não é? Sim, conseguimos simular essencialmente proteínas mais complexas, com muito mais átomos. Por exemplo, eu, pelo menos há uns anos, quando eu estava a estudar doutoramento, eu lembro de ter visto assim, uns benchmarkings de pessoal que andava a fazer simulações clássicas de moléculas, ok? As moléculas funcionam according, como é que se diz? Seguindo as leis, exatamente, de acordo com as leis da mecânica quântica. Portanto, se tivermos 10 átomos numa molécula, e isso é uma quantidade de qubits enorme, ou seja, é um espaço de configuração enorme, e com um computador clássico nós não conseguimos facilmente explorar esse espaço de parâmetros. Portanto, é natural usarmos um computador quântico para isso. E eu lembro quando eu estava a estudar de falarem, acho que o pessoal que simulava com as simulações de Monte Carlo, que são simulações assim avançadas, tentavam simular moléculas, acho que estavam assim nas dezenas de átomos, se não me engano. Pronto, a esperança é ir mesmo muito para além disso, graças ao computador quântico. Ok. E nesse aspecto... Sim, dezenas de átomos acho que não dá para construir proteínas. Pronto, e nesse aspecto eu acho que a computação quântica realmente aí vai ser realmente revolucionária. E também queria dizer algo que eu acho que muitas vezes está-se muito, as pessoas lê-se muito discussões sobre se computação quântica vai servir para alguma coisa, etc. Eu acho que isso não é... Ou seja, eu estou convencido que sim, absolutamente, que vai servir para muita coisa e vai ser super importante. Até acredito na próxima década, que já vamos ter coisas bastante interessantes, mas já podemos voltar a isso. Mas o que eu acho talvez ainda mais interessante, ou pelo menos tão interessante, é o facto que estamos a encontrar cada vez melhores algoritmos clássicos para fazer coisas que antes não éramos capazes de fazer. Ora bem, por exemplo, a Google, em 2019, anunciou um resultado de vantagem quântica computacional, okay? Com um chip com 53 qubits. Era uma conta que se achava, e isto foi genuinamente aquilo que achávamos, não foi uma empresa a tentar fazer de conta que tinha um resultado fancy. Achávamos que essa computação, em termos clássicos, mesmo com os supercomputadores e todo o poder computacional que temos, que ia demorar, já não sei, 10 mil anos, não sei, muito tempo. Muito tempo. Passar de, não sei exatamente quanto tempo, 1 a 2 anos, encontraram um algoritmo clássico para simular no tempo útil essas coisas. E, por exemplo, há todo um desenvolvimento em simulações clássicas de sistemas quânticos que chamam Tensor Networks, que é um tema já bastante matemático, que estão a ter resultados incríveis, conseguem simular coisas de sistemas quânticos que nós não pensávamos ser capazes de simular classicamente. Portanto, isto também é fascinante, essa parte. Isto não é só o computador quântico, não, é computação em geral, que estamos a tentar entender, e o computador quântico é tão diferente que nos permite perceber muito mais sobre as computações em que já estamos mais habituados, essencialmente. Permite-nos comparar. Sim. É um ângulo engraçado. E talvez também mencionar, se quiseres podemos falar sobre isso também a seguir, mas também há a inteligência artificial quântica, que é um pouco ainda preliminar, mas que é extremamente interessante e relevante, sobretudo em termos de consumos energéticos potenciais e coisas assim. Ok, interessante. Então, qual é que é o estado da arte neste momento? Ou seja, já existem computadores quânticos, porque tu falaste há bocadinho que quando alguém tiver um computador quântico, a criptografia e os sistemas de segurança vão estar em perigo. Mas a Google agora apresentou um chip, em que estado é que estamos? Quem é que tem os computadores? Eles suponho que sejam grandes empresas, porque isso deve ser uma tecnologia ainda bastante cara. Sim, nós hoje em dia temos, portanto, o fenómeno de que grandes projetos tecnológicos são financiados por empresas agora, não é? E não governos. Por exemplo, a bomba atómica, o Manhattan Project, foi financiado por militares e por governos. Hoje em dia é impressionante. Temos a Google e a IBM e a Microsoft somente a fazer esse género de desenvolvimentos tecnológicos revolucionários. Portanto, esses são os que estão mais à frente, são as grandes empresas. A IBM e a Google estão muito à frente na corrida. Em 2019 houve o tal resultado da Google, que foi a tal primeira vantagem quântica, ou acreditávamos que era a primeira vantagem quântica,
com 53 qubits. Entretanto, descobriu-se, portanto, que dá para fazer algo muito parecido classicamente. E agora houve um resultado novo, que é o que foi há umas semanas, portanto, o tal computador da Google, o Willow, que esse tem 105 qubits, mas, pronto, fez uma conta também que acreditamos que não conseguimos resolver classicamente, mas atenção, se fores ver as notícias da Google, eles agora têm muito cuidado com isso. Eles dizem que é uma conta que acreditamos que não dá para resolver, e explicam porque um pouco porque é que acham que a conta não dá para resolver classicamente, e fazem uma extrapolação, porque obviamente ninguém fez um cálculo durante 7 septilhões de anos para verificar. É só uma extrapolação. mas sim, houve esse resultado. Mas aqui o resultado, ou seja, o parte do upgrade deste chip não é só o número de qubits, é também o facto que conseguiram implementar correção de erros live, enquanto que a máquina está a calcular. Okay. E isso é uma milestone importantíssima, é um dos checkpoints que temos que atingir para conseguir escalar a computação quântica. Porque um dos argumentos iniciais contra a computação quântica era mas como é que vão conseguir essencialmente melhorar a qualidade das operações arbitrariamente? Porque pensávamos que teríamos que melhorar cada vez mais para aumentar o tamanho e a complexidade do computador. Mas fortunately, physics e computer scientists perceberam que há um certo threshold de erro, ok? Nós não precisamos de ter menos erro do que isso, portanto podemos tolerar uma certa quantidade de erro se usarmos correção de erro, e aí se aumentamos o número de qubits, não vamos aumentar o erro, vamos diminuí-lo. Ok? E isso Ou seja, quando dizes erro, é a tal probabilidade que está inerente ao sistema, não é? Portanto, da probabilidade. Sim. Essencialmente, no final, a probabilidade da conta não dá nenhum resultado útil. Exato, ok. Dar uma coisa aleatória, nonsense. Sim. É isso. Ok. Então, neste momento, não existem computadores quânticos de acesso público. Existe, isso é uma excelente pergunta. Portanto, existem computadores da IBM, por exemplo, em acesso público. Existem de outras empresas também, começam agora a existir. Mas tipo uma cloud de servidores quânticos? Sim, eu com alunos no técnico uso esses computadores. Já tenho pelo menos um artigo assim de memória em que uso um desses computadores da IBM. Aliás, até usamos mais do que um. E portanto, dá para usar para fazer investigação. Até há pouco tempo era grátis, agora tem 10 minutos grátis, mas uns segundos num computador quântico já dá para fazer coisas. E portanto dá para usar, dá para aprender como usar estes computadores sem perceber nada de física, portanto mais do ponto de vista de computer science, ok? Há muito bom material para isso. A IBM tem um toolbox open source, por exemplo, que é o Qiskit, Qiskit, acho que é isso. E portanto, na verdade, usando Python é bastante, não é straightforward, mas um aluno da universidade que tenha um pouco de experiência com Python rapidamente começa a poder trabalhar com um computador quântico. Depois, a questão é que é muito diferente do computador clássico, portanto tem essa parte da aprendizagem, mas uma pessoa consegue muito bem aprender sem ser um perito em física. Isso certamente é uma área super interdisciplinar e pronto, e é preciso formar pessoas nesta área vindo de todas as áreas, não é só da física ou da matemática. Então, de tudo que tu me disseste até agora, o que eu consigo depreender é que vai ser transformacional e vai passar a ser um novo paradigma em algumas áreas muito específicas, mas que se calhar, pelo menos no curto prazo, ou assim nos próximos 10 anos, nós não vamos ter grande vantagem em ter computadores, laptops, computadores pessoais com chips quânticos. Porque a tecnologia deve ser muito cara, portanto ainda não deve ser comercialmente viável, e 2, efetivamente em termos de computação para aquilo que nós fazemos no dia a dia, a vantagem não é assim tão maior. Sim,
Ora bem, há aqui várias coisas. Que futurologia agora, esta parte. No laptop é um bocado complicado imaginar um computador quântico no laptop nos próximos 10 anos por uma razão, especialmente por uma razão, é por causa da criogenia. Portanto, precisamos de uma sala inteira para arrefecer o sistema e portanto, é difícil ter um laptop por enquanto com um computador quântico. Mas isso ou seja, isso vai ser sempre assim? Não, eu acredito que não. Há pessoas a explorar outras plataformas, como por exemplo, podemos imaginar usar computação fotónica, portanto, essencialmente PCBs, chips, mas que têm ligações de óptica e onde se faz também gates, portanto operações nos qubits, mas com luz, e isso poderia a priori trabalhar a temperatura ambiente um dia, mas há coisas a fazer. A qualidade das operações ainda não é muito boa comparada com os supercondutores, por isso é que os supercondutores estão muito mais avançados. Claro. Portanto, é isso. Depois queria só talvez mencionar que, portanto, eu falei nos 105 qubits recentes do Willow, exatamente, mas para nós conseguirmos essencialmente quebrar RSA, aquele tal algoritmo criptográfico, com um tamanho de chave que seja usado na internet, vamos precisar de muito mais, portanto, milhares de qubits e também qubits, muitos mais. Vai ser preciso um número enorme de qubits também de redundância para fazer correção de erros também, ok? Portanto, digamos que vai ser preciso um número muito, muito maior de qubits que temos agora. No entanto, o crescimento desta tecnologia está a ser bastante rápido. E eu acho que é muito difícil dizermos se daqui a 10 anos ou nos próximos 10 anos vamos ter um algoritmo que consiga quebrar RSA num tempo útil, ok? Porque depende de descobertas científicas que fundamentalmente são imprevisíveis. Ou seja, eu acredito que seja muito possível que nos próximos poucos anos haja um ou vários breakthroughs, tanto a nível da tecnologia, radiofrequência, criogenia, coisas assim, como a nível mais teórico, okay, de compreender a arquitetura de um computador e como correr algoritmos, etc., que possam do nada meter-nos muito mais à frente e perto de uma realidade em que computadores quânticos são acessíveis para toda a gente. Agora, o uso imediato dos primeiros computadores quânticos parece-me vai ser mais para governos e militares e pessoas que querem proteger informações sensíveis. Ok, e como há algum tipo de controlo, por exemplo, tu disseste que usaste o da IBM, há algum tipo de controlo nas operações que tu fazes? Tu não podes usar aquele computador para tentar fazer crack de algum tipo de criptografia, de encriptação? É assim, não só porque os computadores são muito fraquitos por enquanto, não é? Tem muito poucos qubits, portanto não dá para resolver nada disso. Mas também, quer dizer, há uma forma de controle no sentido em que, mas eu não chamaria isso controle, é só, tens operações que podes fazer, que foram programadas, portanto tens de cingir a essas operações. Se tentares agora hackar o sistema e ver se dá para configurar o hardware à distância de outra maneira, e é perigoso, que já é criminoso provavelmente, mas pronto, essencialmente aquilo está programado de uma certa maneira para se usar certas operações e aliás as operações tem a ver com como o aparelho está feito, portanto também não dá para mudar muito, portanto sim. Não, uma pessoa pode usar o computador quântico da IBM, as sessões grátis para fazer qualquer tipo de investigação. Por exemplo, tenho um trabalho onde exploramos um pouco a preparação dos estados de qubits, portanto uma pessoa quer preparar, por exemplo, um estado inicial 0, n qubits num estado 0. Nós normalmente assumimos que conseguimos fazê-lo, mas na prática, por causa da temperatura, que não é mesmo um zero absoluto, e por causa da tecnologia não é o caso. E então tivemos a analisar isso, a ver se era um problema, e de facto é um pouco um problema, portanto tem que se melhorar esse aspecto também da preparação de estados. E pronto, há assim várias coisas interessantes para explorar, usando já computadores quânticos que não têm uma grande performance. Ok, então vou mudar aqui um bocadinho o tema, porque acho que é um tema que por si só vai ser curioso, porque acho que vai tocar noutro... Diz.
Desculpa, é só, eu quando estava a falar nos computadores no State of the Art, ainda queria dizer uma coisa e depois continuamos a falar e posso depois pronto, ver se faz sentido. Sim, força. Essencialmente queria dizer que em 2025 a IBM está a prometer 2 computadores quânticos ligados por um canal de comunicação. Mas esse canal de comunicação é quântico, ou seja, eu consigo enviar um qubit de um lado para o outro, ok? E isso permite fazer computação quântica distribuída, portanto, vários computadores que estão ligados e conseguem fazer uma conta em comum, comunicando e fazendo contas, ok? E aí há muitas coisas que se pode fazer, muito interessantes, e sobretudo dá para, a priori, construir com computadores quânticos pequenos, um bastante grande, com esta arquitetura assim mais modular. E isto é exatamente a aposta neste momento da IBM. Portanto, em 2025 a IBM está a prometer um computador quântico, 2, aliás, computadores quânticos vão estar ligados por um canal de comunicação. Não me lembro exatamente, acho que é 300 ou 400 qubits. E também estão a prometer um computador quântico com essas ligações que vai no total, vai ser o maior até agora, com pelo menos mais de 1000 qubits. É o que eles estão a prometer. Portanto, 2025 vai ser um ano interessante a nível da computação quântica. Ok, interessante. Ou seja, no fundo é como se estivessem a paralisar, a colocar cores diferentes. Isto é mesmo paralisação quântica. Ou, quer dizer, depois depende do algoritmo que corremos. Podemos fazer algoritmos de computação distribuída que não são paralisação, não é? Há outras maneiras de usar vários chips e comunicação para fazer contas. Interessante, parece que estamos a começar de novo na história da computação. Sim, em que agora temos... eu posso dizer, por exemplo, no técnico tenho um colega, o Paulo Mateus, que é um professor de criptografia clássica e quântica, que, por exemplo, recentemente estava a explorar se seria possível resolver o algoritmo de Shor, portanto, aquele que quebra o RSA, com computação quântica distribuída e a que ponto é que seria mais fácil, ou seja, portanto, o tamanho de cada chip, a que ponto é que poderia ser mais pequeno, que recursos seriam precisos, e aí está, lá está, mais uma possível mudança de paradigma, mais do ponto de vista teórico. Se calhar fazer computação distribuída para resolver Shor vai nos permitir resolver em muito menos tempo do que achávamos que, então, se calhar vamos precisar de menos qubits para resolver Shor, mas pronto, é investigação, e temos de esperar para ver e continuar a trabalhar. Interessante. Então eu vou pegar nisso que tu disseste agora, que é, há uma tecnologia que está assim patente e que vai tendo os seus ciclos de hype e vai perdendo, que é toda esta tecnologia que está por base, que serve de base à criptoeconomia, portanto, que é blockchain e bitcoins e etc. Sim. Isso usa algoritmos criptográficos clássicos ou já está à prova de computação quântica? É interessante perguntares isso, porque recentemente tenho estado a ler um pouco sobre isso. É algo que eu me pergunto há algum tempo, porque é que ainda ninguém pensou em fazer uma criptomoeda resistente a computadores quânticos. Eu não tenho criptomoedas. Sim. E não percebo muito, não conheço bem as criptomoedas, mas andava-me a perguntar isto. Obviamente a blockchain vai ser vulnerável a computadores quânticos, portanto, exato, ou seja, a grande segurança e a grande premissa da tecnologia passa a não fazer sentido a partir do momento em que existe um computador que consegue crack the code e, portanto, perde toda a segurança. Exato, e eu até me lembro quando a criptomoeda, as criptomoedas, não a criptografia, ficou muito na moda, das pessoas falarem muito numa segurança assim, uma segurança muito forte, não é? Por causa deste sistema descentralizado. Mas tudo o que me passava pela cabeça é mas o computador quântico. E de facto, agora, nestas últimas semanas, sobretudo, tem havido muita conversa sobre isso. Não sei se tens seguido, mas há empresas não agora... Não tenho. Há empresas que estão a desenvolver criptomoedas ou a tentar integrar nas criptomoedas delas algoritmos pós-quânticos, portanto, de criptografia clássica resistente a computadores quânticos. E isso vai ser definitivamente importante, sem dúvida. Sim, aliás, sim. Aí já vejo mais valor, porque se efetivamente um banco tiver os seus sistemas encriptados e com segurança digital e que os computadores quânticos conseguem cracar esses códigos, aí já vejo interesse efetivamente numa tecnologia que seja à prova desse, ou pelo menos
que tente ser à prova desses computadores? Neste momento é mesmo preciso migrar a criptografia para uma segurança pós-quântica e, aliás, portanto, no ano passado, em 2024, o NIST, portanto, o NIST é o National Institute for Standards in Telecommunication, Okay. acho que disse correto, acho que disse bem, e essencialmente são eles que, é uma instituição dos Estados Unidos que standardiza algoritmos de criptografia, e depois, quando esses algoritmos são standardizados, empresas no mundo inteiro vão usar esses porque foram recomendados por essa entidade. Claro. Okay? Em 2024, muito recentemente, portanto, foram standardizados os primeiros algoritmos da história de criptografia pós-quântica. E eu acho que é por isso também que só agora é que do nada se começou a falar muito nisto nas criptomoedas, porque agora é sério, é standardizado, agora é recomendado usar-se criptografia pós-quântica pela entidade principal. Sim. Na Europa há vários projetos, há oportunidades de projetos europeus para fazer essa migração para o pós-quântico. E eu estou a trabalhar em parte nisso com colegas do técnico e também de outros sítios no país. Pronto. Ok, pois porque a base do funcionamento é problemas altamente complexos que são muito difíceis de resolver e, portanto, dá alguma segurança a esses ativos ou essas moedas. Se, entretanto, isso deixar de ser verdade, perde o interesse tecnológico. Por acaso, quando estava aqui a escrever o guião, na primeira vez que escrevi não tinha colocado essa pergunta, e depois quando fui reler e refazer algumas das perguntas mas isto faz todo sentido de estar aqui, porque eu tinha a ideia que um dos grandes, não é pilar a palavra, mas um dos grandes valores da computação quântica era exatamente a criptografia, e portanto como é que isto relacionava com esta tecnologia que está a ter agora, este ano, 2024 pelo menos. Teve hype gigante outra vez, e que nunca ouvi ninguém a correlacionar os dois termos, ou os dois temas, e que fazem sentido estar relacionados. Tristemente, eu acho que se não fosse pela parte da criptografia, não haveria tanto interesse mundial na computação quântica neste momento. A coisa não haveria tanto investimento. E isso é que faz... provavelmente estaria mais ligado a áreas académicas e, portanto, não havia estas empresas um interesse puro, não é, de simular sistemas físicos e perceber física, e não de ter um produto, no fundo, que vai ser um produto para garantir a privacidade das pessoas. Ok, interessante. Ok, pronto, eu acho que então já falamos de tudo. Deixo-te aqui um espacinho se quiseres fazer alguma recomendação, tanto de livros ou de recursos. Já fomos falando daquele livro que tu falaste há bocadinho, da história da criptografia, falamos também deste computador da IBM. Não sei se há algum tipo de, não sei, conteúdo no YouTube ou algum curso que tu recomendes, ou falar contigo diretamente para a malta que esteja interessada em aprender mais sobre esta área. Sim, posso dar algumas referências. Portanto, eu diria que há alguns vídeos de divulgação de coisas de computação quântica. Não há assim muitos, eu diria que são muito bons, mas há uns canais que posso recomendar, como por exemplo o Veritasium, faz coisas giras. Ele fala de muito mais coisas, não fala só de coisas quânticas. Sim. Mas eu acho que por acaso já vi um ou outro vídeo sobre isto. Por acaso acho que ele não tem muito sobre informação quântica, mas tem algumas coisas e é bom. Depois há outras pessoas que falam muito de informação. Há uma física que fala muito de informação quântica, que é uma física que é da área de informação quântica, que é Sabine Hossenfelder. Que é interessante porque ela faz muitas science news então são vídeos curtos que essencialmente fazem os updates do que é que está a passar em diferentes áreas de investigação, inclusive ela fala muito de computação quântica. Depois há uns livros, não sei se vale a pena eu recomendar livros também. Sim, se vês assim dois livros os que recomendas mais, e depois eu deixo o link na descrição. Há um livro muito usado assim para começar a estudar informação quântica, que é do Nielsen e do Schwang. Okay? É um resumo muito detalhado da área. E depois há
um livro que eu recomendo sempre aos meus alunos, que tem a ver com um tema que nós por acaso não abordámos, mas que também tem muito a ver com as tecnologias quânticas, que é o entrelaçamento. E portanto o livro aí que eu recomendaria chama-se Bell Non-Locality, do Valério Scarani, que é um colega que é professor na Universidade de Singapura. Okay. É um livro que, sobretudo nos 2 primeiros capítulos, explica muito da parte assim, conceptual de porque é que física quântica nos permite processar informação de maneira mais eficaz. Mas já é um bocado avançado, eu diria, mais para alunos de física. No técnico, eu criei um curso chamado Quantum Non-Locality and Contextuality, que é um curso de doutoramento, mas qualquer pessoa é livre de participar. Também estou a criar agora um curso que se chama Quantum Information Processing, que esse é mais virado para a parte mais tecnológica, aplicações, ok? E com colegas pelo país inteiro, estamos a desenvolver iniciativas que é também para disseminar esta área, porque é preciso atrair talento. É preciso formar talento nesta área. Em Portugal há muito pouca gente que está formada nesta área, e é uma área que vai criar muito, enfim, que vai abrir aqui um mercado de trabalho. Há muitas startups de tecnologias quânticas, portanto é importante fazer isso. E este ano, 2025, é o ano, as Nações Unidas declararam que será o ano da Quantum Science and Technology, International Year of Quantum Science and Technology. Então, com estes colegas no país Começamos inteiro... bem o ano. Sim, com colegas em Coimbra, e em Braga, e em Lisboa, e em Aveiro, e no Minho, e em mais sítios, estamos a organizar vários eventos. Eu já agora vou aproveitar para dizer isto. Eu acho que física quântica, pelo menos uma base, e machine learning, inteligência artificial, é algo que os alunos deviam aprender na escola, já pelo menos o pessoal que segue mais o lado de uma carreira científica. É importante, porque portanto, a ciência evolui muito rápido, e convém que um aluno, quando acaba o liceu, já pelo menos tenha a mínima ideia do que é física quântica, porque parece muito misterioso, e às vezes é vendido como muito misterioso, mas é uma teoria que percebemos muito bem hoje em dia. Tem aspectos muito bizarros e contraintuitivos, mas no final das contas dá para perceber. E sobretudo, a prova que percebemos muito bem a mecânica quântica é que estamos a criar tecnologia baseada na mecânica quântica, e tecnologia que funciona. Portanto, agora é preciso que... Sim, as maiores empresas do mundo estão a investir nessa área, portanto é um sinal claro. Portanto, é importante formar pessoas para que entendam a linguagem quântica, porque essa linguagem vai ser usada transversalmente em todas as áreas da ciência, eu acredito, no futuro. Ok. Manuel, muito obrigado pelo teu tempo. Acho que foi uma conversa ótima. Acho que deu para perceber exatamente isso que estavas a dizer, para desmistificar aqui um bocadinho a tecnologia. Acho que deu para perceber uma parte. Certamente ainda há imenso para perceber e para descobrir. Mas pronto, se calhar daqui a um ano gravamos outra em que fazemos aqui um update do que aconteceu em 2025. Quando quiseres, e depois eu se calhar envio-te umas informações para deixares o meu contacto, etc. Para se ok, eu deixo tudo na descrição porque se calhar, não sei o que é que vais usar desta parte, mas só queria dizer que uma coisa que pode ser útil dizer é que se quiserem começar a estudar informação quântica, pode parecer difícil porque, pronto, tem muita física, muita matemática, depois tem uma parte aplicada que é preciso, para perceber como é que o computador quântico funciona, é preciso perceber de materiais supercondutores, de tecnologia radiofrequência, de criogenia, de coisas assim, não é? Portanto, se vocês tiverem interesse em aprender informação quântica, eu diria que o primeiro passo é contactar alguém que trabalhe na área. Podem me contactar. E eu, quando me contactam alunos de diferentes universidades, normalmente é mais do técnico, porque eu trabalho lá, mas essencialmente, quando me contactam, eu falo com a pessoa, dou-lhe um bocado um panorama e tento ter em conta não só a especialização da pessoa, porque às vezes é pessoal de eletrotécnica, às vezes é pessoal de física, às vezes de matemática, e consigo guiar, dar referências mais específicas, baseadas tanto na formação da pessoa como nos seus gostos.
portanto convido, recomendo falarem comigo ou com outra pessoa que trabalha na área, que é para poderem ajudar a explorar, a e aprender. acho que também, eventualmente, com o avançar da tecnologia, vai acontecer uma coisa que eu acho que acontece com todas as tecnologias, que é, vamos ter os especialistas que desenvolvem nova tecnologia e o resto da malta que sabe aplicá-la. Ou seja, não é preciso sermos doutorados em inteligência artificial para sabermos programar uma rede neuronal ou qualquer coisa do género. Portanto, eu acho que depois isto naturalmente vai acontecer e as funções vão ramificar. Mas é isso, obrigado. Obrigado, eu. E pronto, e vemo-nos na próxima conversa.